Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Bhagavad Gita. Então, hoje iniciaremos o curso, do Bhagavad Gita, onde vamos fazer um estudo com a linguagem mais simplificada, conveniente, para que possamos, enfim, entender a razão ou a emoção do Bhagavad Gita. Assim é com grande alegria, porque este estudo do Bhagavad Gita vai trazer para todas as almas, todos os espíritos, essa noção do que é o conhecimento divino. Então vamos estar hoje fazendo o capítulo, intitulado assim, Montando o Cenário. Por que aconteceu a guerra, qual a causa, e depois vamos fazendo cada capítulo do Bhagavad Gita e no final eu vou colocar, narrando todo o capítulo, os versos do Bhagavad Gita, e aí teremos uma compreensão completa daquilo que Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, quis amavelmente nos explicar. Devemos saber também que eu estou falando o Bhagavad Gita explicado diretamente por Srila Prabhupada, que é um devoto puro do Senhor Krishna. Existem muitos Bhagavad Gitas traduzidos dentro da sociedade, porém eles não têm esse entendimento narrado por um devoto puro, que considera Krishna a Suprema Personalidade de Deus. Temos que saber qual o livro, Bhagavad Gita, que devemos estudar nessa posição real, como Krishna realmente se manifestou. Porque tem muitas pessoas que estão traduzindo ou interpretando os Bhagavad Gitas numa posição em que Krishna não é a realidade do que eles falam. Ou seja, eles estão interpretando mais o Bhagavad Gita num aspecto impessoal. E no Bhagavad Gita, como ele é mostrado como Krishna se explica realmente que ele é uma pessoa suprema, uma pessoa absoluta, tem uma forma absoluta chamada Satchitananda Vigraha, que é a forma completa de toda a eternidade, consciência e bem-aventurança. Então esse é o Bhagavad Gita que nós vamos fazer essa introdução, tentando entender assim como é montado o cenário antes dessa guerra. E o Bhagavad Gita nada mais é do que um diálogo entre Deus, Krishna, e o seu discípulo Arjuna, que está representando a nossa posição de compreensão do que é esse conhecimento supremo que todo mundo tem que ter para quê? Para se libertar dessa energia material. Se você quer se libertar desse ciclo de nascimentos e mortes, chamado samsara, se você realmente quer atingir uma posição feliz nesse mundo, se libertando de todas as misérias, os sofrimentos, os desvios psicológicos e emocionais, você deve obter esse conhecimento do Bhagavad Gita
e entender que quando você se qualifica com esse conhecimento, com essa consciência, logo depois da morte você simplesmente está pronto para voltar para o reino eterno de Deus, a morada suprema, que é chamada Vaikuntha Loka, né? Krishna Loka, e daí você se instala, né, na sua posição original como servo eterno amoroso do Senhor Krishna. De modo que vamos ter aqui uma grande emoção ao assimilarmos esse conhecimento, e eu peço nesse momento que a superalma, né, a presença de Deus dentro do meu coração, o Senhor Vishnu, possa me inspirar, me orientar na direção mais simples de estarmos aí fazendo esse estudo para que todos possam compreender em profundidade e tomarem essa decisão ou escolha de realmente se renderem aos pés de lótus de Deus, enquanto, né, encarnados nessas formas humanas, que são próprias dentro da criação de Deus, para que nos iluminemos e atinjamos essa posição de serviço devocional nesse mundo, né, agora mesmo nesse mundo, e daí sigamos até o momento de abandonar esse corpo, essa máquina biológica, e situados no Espírito, nessa sabedoria, no amor de Deus, cocriando com o poder de Deus uma situação progressiva nesse mundo, atinjamos assim o ponto máximo de compreensão ou autorrealização a que é destinada essa forma humana de vida, certo? Então, eu agradeço por todos que estão aqui nesse espaço, né, ouvindo atentamente e dando condições para que essa oportunidade maravilhosa possa entrar em suas vidas, essa sabedoria do Bhagavad Gita, e vocês se sintam, né, abençoados por esse conhecimento que Krishna vem trazer ao nosso planeta, esse conhecimento que é o conhecimento real, que é o conhecimento mais confidencial, que é passado, né, para toda a sucessão discipular, desde lá do Deus do Sol, e chega aqui através de nós, através de Srila Prabhupada, da corrente de sucessão discipular, e que está nesse momento, né, sendo falado aqui por mim, né, o Bhakta alemão, para que todos recebam de bom grado. Então é isso. Vamos lá então. Então, montando o cenário, né, como que aconteceu o arranjo, né, para que essa batalha de Kurukshetra acontecesse. Então está aqui logo no início do Bhagavad Gita, que diz que, embora seja em si amplamente publicado e lido, o Bhagavad Gita, ele aparece originalmente como um episódio do Mahabharata. Esse Mahabharata é um épico sânscrito que narra a história do mundo antigo. O Mahabharata, ele alude a eventos que se estendem até a presente era de Kali. Nós estamos vivendo atualmente nessa era de Kali. Existem 4 eras: a era dourada, a era prateada, a era de bronze e a era de ferro. Então Kali é a era de ferro, né? A era mais irreligiosa. Então, Satya, a era dourada, Dwapara, né? Então, Treta, a era de prata, Dwarapa, a era de bronze, Kali, a era de ferro. Esse livro, Mahabharata, que onde está inserido o Bhagavad Gita, ele vai falando, né, vários eventos que vão se estender até essa era em que estamos. E foi no início desta era, há cerca de 50 séculos atrás, ou 5.000 anos, que o Senhor Krishna falou
esse Bhagavad Gita a seu amigo e devoto Arjuna. Krishna vem para falar o Bhagavad Gita, porque nessa era de Kali a situação é muito pesada, né? Pecaminosa, contaminada. As pessoas em Kali Yuga são muito irreligiosas, se afastaram dessa propensão de despertar o amor real por Deus. E isso acontece porque quando as pessoas não têm o conhecimento, naturalmente elas não sabem como fazer, né, a prática espiritual ou agir internamente para atingir essa posição de autorrealização. Então Krishna, há 5.000 anos atrás, veio a esse mundo material para restabelecer o conhecimento espiritual, religioso, filosófico, e o Bhagavad Gita é exatamente isso. Por isso que, em posse desse conhecimento do Bhagavad Gita, nós seremos abençoados com a diretriz interna espiritual para que possamos, né, harmonizar nossa energia material, mental, emocional, e assim elevarmos a nossa energia para o ponto de entendimento onde vamos nos render aos pés de lótus de Krishna e assim ter esse sucesso, né, progressivo na nossa existência. Todo mundo está voltando para Krishna, só que algumas pessoas, né, ainda não têm essa mentalidade, esse conhecimento. Por isso que Krishna ele vem pessoalmente, né? Imagina, Deus ele vem pessoalmente para falar esse conhecimento que vai dar a condição de compreensão máxima para cada espírito que realmente tem que entender que ele é um servo eterno de Krishna, uma parte integrante de Deus, e que o lugar do espírito não é aqui nessa energia material. E aí o espírito, né, ávido por esse conhecimento, usando a sua inteligência espiritual, absorve esse conhecimento, se rende aos pés de lótus de Krishna, começa a praticar o serviço devocional nesse mundo, ou seja, ações voltadas sempre para o progresso espiritual, satisfazendo a Deus, e daí ele se qualifica ou ele se purifica para estar na condição vibracional, onde, quando chegar a morte, né, o momento dele abandonar esse corpo, dentro da programação kármica dele, o espírito vai obter um corpo espiritual e se situar na morada de Krishna, que está além, né, dessa vibração material. Certo? Então, o Senhor Krishna fala esse Bhagavad Gita a seu amigo e devoto, né, Arjuna. É dito que Krishna ele vem para beneficiar os devotos, ele vem para aniquilar os demônios, né, principalmente aqui nessa Kali Yuga. Naquela época que ele veio, os demônios estavam controlando completamente a energia material, e é por isso que vai ter a batalha de Kurukshetra, onde Krishna vai exterminar esses seres espirituais que estão usando mal a condição humana e prejudicando quem quer se elevar espiritualmente. Então, para satisfazer os seus devotos, aquelas pessoas que realmente desejam se libertar da matéria e tirar esses demônios que estão atrapalhando aqueles que querem evoluir, Krishna vem, né, elimina essa massa demoníaca, dirigindo esses espíritos para os seus lugares adequados, de vibração negativizada, vamos dizer assim, e ele restabelece o conhecimento na humanidade, instalando, né, no caso da guerra foi o rei Yudhishthira, o irmão mais velho de Arjuna, e aí esse rei santo, né, Yudhishthira, ele passa a governar a sociedade com esse conhecimento dado por Krishna,
e restabelece uma sociedade elevada nesse planeta Terra, para que todo mundo, né, entenda a sua posição perante Deus. De modo que, desde o tempo de Krishna para esse momento atual, podemos ver que esse conhecimento foi meio que esquecido de novo, né? É assim que é aqui nesse mundo material. Quando chegamos em Kali Yuga, as pessoas perdem a memória, ficam esquecidas completamente. E aí Krishna tem que atuar. Devemos lembrar sempre que Krishna ele está em nosso coração através da superalma. Então, logo nos rendamos a Krishna, então Krishna, como a superalma, começa a nos instruir, né, ou intuir dentro do coração, e não há como não termos essas bênçãos de sabedoria quando estamos rendidos a Krishna. De modo que esse conhecimento pode ser obtido pelo lado de fora, através do Bhagavad Gita, ou através da explicação, né, de um mestre espiritual, ou podemos ter esse conhecimento diretamente dado pela superalma dentro do nosso coração. Porque nós temos um aspecto espiritual chamado Titi, né, na nossa constituição, que é de consciência, que é de conhecimento pleno. Só que no momento estamos esquecidos. E daí temos que ter essa avidez, né? Esse desejo de obter esse conhecimento. O Bhagavad Gita ele é a essência de todo conhecimento védico, né? Vedas significa conhecimento. Quando Krishna cria o universo, ele dá, né, ao Senhor Brahma, que é o co-criador desse universo, a primeira criatura que aparece nesse universo, ele cocria com Krishna através dessa sabedoria chamada Vedas, né, o universo material. Então todo esse universo material é um fruto do conhecimento chamado Vedas. Dentro desses Vedas tem o Mahabharata, e dentro desse Mahabharata nós temos o Bhagavad Gita. E esse Bhagavad Gita é a essência dos Vedas, porque ele é falado diretamente pelo Senhor Krishna. De modo que há 5.000 anos atrás, né, como estamos dando continuidade aqui nesse capítulo, né, montando o cenário, o Senhor Krishna veio, como sempre vem, amavelmente nos dar essa sabedoria, porque nós temos o livre-arbítrio. Krishna, ele passa, ele se revela como a verdade absoluta, ele passa o conhecimento dele e nós temos que tomar a decisão de nos elevarmos, né, nesse conhecimento e sairmos dessa atmosfera material, né, que é feita aqui de nascimentos, doenças, velhice e morte. Repetidos nascimentos e mortes. O espírito, aquilo que nós somos, não quer ficar nessa condição. Ele quer se elevar, ele quer se situar em sua posição original, que é eterna, atemporal, imortal. Temos que sair dessa condição. Estudar o Bhagavad Gita é o manual, né? É o manual para você aprender a sair desse mundo material e saber se comportar nesse mundo material de acordo com a justiça e o amor de Deus, de tal forma que mesmo encarnado você vai estar numa situação feliz, né, de contentamento, de paz nesse mundo material. Certo? Ninguém é feliz, ninguém está na posição correta sem a aquisição desse conhecimento. Esse conhecimento, Krishna diz no Bhagavad Gita, é como o fogo que vai queimar, certo? A ignorância. Nós ignoramos quem somos, o que estamos fazendo nesse mundo, quem é Deus, qual a nossa relação com Deus. Assim, ignoramos tudo isso. Isso é um modo da ignorância, né? E Krishna vem trazer para nós o modo transcendental de compreender as coisas.
a plataforma espiritual que nós temos que nos situar. Assim, é extremamente necessário, né, urgente adquirir esse conhecimento e assim tomarmos a resolução interna de praticarmos a vida espiritual enquanto estivermos aqui. E essa prática se chama serviço devocional. O Senhor Krishna diz que somente através do serviço devocional é que nós vamos poder compreendê-lo de fato. Como Krishna, como a super-alma, que está, né, como ele está dentro do nosso coração, e como o Brahman, que é a energia que se manifesta do corpo dele, onde estão presentes, né, todos o mundo espiritual e todos o mundo material, onde estão presentes todas as dimensões fenomênicas, onde as almas interagem com Deus de alguma maneira. Entenderam a importância do Bhagavad Gita? Então, os colóquios, né, entre Krishna e Arjuna é um dos mais grandiosos diálogos filosóficos e religiosos que o homem conhece. E eles aconteceram pouco antes do início de uma guerra, né? Que era um grande assim, conflito fratricida entre os 100 filhos de Dhritarashtra e seus primos, os Pandavas, ou filhos de Pandu. Então essa é a situação. O Bhagavad Gita ele foi falado no meio do campo de batalha de Kurukshetra. Antes de haver a guerra, né, Arjuna pediu para que Krishna colocasse a quadriga dele no meio do exército e ele observou, né, os seus inimigos e pediu a Krishna, né, naquele momento de embate assim, emocional, onde ele estava muito sentido por ter que, né, lutar e matar os seus parentes, os seus amigos, os seus mestres. Então Arjuna ficou assim, muito indefinido, né, perante a guerra. E aí o Senhor Krishna narra todo o Bhagavad Gita, explicando a Arjuna por que ele deveria lutar. Então, né, essa guerra, como eu falei anteriormente, Krishna veio para restabelecer os princípios religiosos, porque tudo no universo, na existência de Deus, é progressivo. Não pode ficar tendo, né, seres que atrapalham o desenvolvimento progressivo e espiritual do plano de Deus. Se existem seres, né, demoníacos que estão atrapalhando essa pretensão de Deus, que é levar todo mundo de volta para Ele, e essas pessoas estão interrompendo esse processo de consciência, então Krishna vem pessoalmente ou como uma expansão sua, ou ele envia, né, ou capacita seres poderosos, né, são Sakyavesha avataras, seres dotados com a energia de Krishna para cumprir certas missões nesse planeta Terra, e aí é harmonizado de novo, né? Esses demônios são retirados do planeta Terra e o progresso continua. Certo? Então temos que observar isso. Pensamos que o mundo em que vivemos está assim, jogado ao léu, é o acaso. Não é assim. Existe uma administração de cada planeta nesse universo, em cada humanidade, né, na dimensão em que estiver, onde esses seres superiores, através de uma hierarquia de luz, fazem esse trabalho dentro do plano de Deus, para que todos os espíritos possam evoluir. Infelizmente, né, em alguns planetas, existem esses seres chamados, né, demoníacos, que através do falso ego, do egoísmo, da identificação com seus corpos materiais, querem poder, querem ambição,
e nem sabem quem é Deus, eles nem pensam nisso. São espíritos usando as suas potencialidades para fazer aquilo que é negativo, que é o mal. Então, Deus, né, Krishna, ele não permite isso. Ele atua de forma direta para o quê? Para tirar esses seres daqui. Então, por isso que teve a batalha de Kurukshetra. Estamos nos referindo a essa batalha especificamente porque estamos falando sobre o Bhagavad Gita, certo? Mas se você lê o Srimad Bhagavatam, você vê que há muitos outros momentos onde Krishna tem que vir, né, em diversas reencarnações, encarnações ou expansões, para fazer esse trabalho que ele está fazendo agora também, igual o Bhagavad Gita. Certo? Só qual é a importância do Bhagavad Gita? Que ele é o conhecimento falado diretamente por Deus para que nós possamos nos libertar da energia material e nos situar na posição real que somos. Porque não há possibilidade de você evoluir, né, espiritualmente nesse mundo se você não tem o conhecimento de quem é Deus. Se você não entende que Krishna é Deus, como que você vai avançar para a morada espiritual onde Krishna está se relacionando espiritualmente, né, com todas as suas energias, com todos os espíritos? Isso que nós temos que ter, né, em nossa mente, né? Você, para seguir algo, você tem que saber a direção que você está indo. Então você tem que entender quem é Deus, quem é você, o que é esse mundo material, o que é o mundo espiritual, o que é karma, o que é o tempo. Você tem que entender essas coisas. Assim vai haver esse conflito, né, fratricida, mortal, onde quase todos os soldados vão morrer nessa batalha. Então a guerra era entre quem? Entre os Pandavas, os filhos de Pandu. Os Pandavas são, né, Yudhishthira, Arjuna, Bhimacena, Nakula e Sahadeva. São os 5 Pandavas, filhos de Pandu, que tinham direito ao reino, né? Há toda uma história que eles foram, né, rejeitados, o pai dele morreu. A gente vai ver isso aqui. E o outro lado era quem? Era Dhritarashtra, que tinha 100 filhos, que era irmão do rei Pandu, que era pai dos Pandavas. E esse Dhritarashtra, ele era um rei cego, e ele não aceitou que os Pandavas, né, assumissem o governo, sob a influência de seu filho mais velho, Duryodhana. Ele acabou, né, não dando o reino que era de direito para os Pandavas, filhos de Pandu, que era o irmão mais velho de Dhritarashtra. E daí, né, apesar de Krishna usar toda a diplomacia para, pelo menos, eles dividirem o reino, eles não aceitaram, então a guerra foi inevitável. Na verdade, essa guerra, né, foi motivada pela energia de Krishna. Apesar de Krishna atuar como um diplomata, atuando aqui na família, né, dos Pandavas, mesmo assim é por arranjo de Krishna que houve essa batalha, exatamente como a gente falou, para expulsar os demônios desse planeta Terra. Assim como em outros planetas também Krishna vem e expulsa outros demônios, porque todos os lugares nesse universo devem ser destinados ao avanço progressivo do espírito. E todos têm que estar recebendo esse conhecimento, né? Então, essa guerra era inevitável, né? A batalha de Kurukshetra, que vai ser o nome do primeiro capítulo do Bhagavad Gita, onde é narrado assim, todos os demônios e todos os devotos, todos os guerreiros são narrados, e é todo esse aspecto, né, de, como a gente está falando aqui, de montando o cenário.
Então devemos entender que Dhritarashtra e Pandu, que são irmãos, né, nascidos na dinastia Kuru, eles eram descendentes do rei Bharata, que foi um antigo governante da terra, do qual provém esse nome, né, desse livro chamado Mahabharata. Então, Bharata era o nome, né, aqui da Índia, da terra. Então, o grande Bharata, né, a história. E Bharata era um pioneiro aí que, através de sua descendência, geraram esses dois irmãos da dinastia Kuru, e eles agora entraram em atrito, e os filhos de Pandu, os Pandavas, exigindo seu direito do reino, foram recusados, né, a porção deles por Dhritarashtra, e aí está havendo esse conflito onde o Bhagavad Gita vai ser falado no meio do campo de batalha de Kurukshetra. Então, porque Dhritarashtra, o irmão, né, mais velho, nascera cego, o trono que normalmente seria seu foi transferido para o seu irmão mais novo chamado Pandu. E aí Pandu, né, ele morreu com uma idade precoce, de modo que seus 5 filhos, como eu citei, né, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva, eles ficaram sob os cuidados de Dhritarashtra, o seu tio, né, que de fato tornou-se interinamente o rei, porque eles eram muito jovens, né, quando o Pandu morreu. Porém, por direito, como Dhritarashtra era cego, o reino deveria ficar para o rei Pandu. Então, assim, os filhos de Dhritarashtra e de Pandu, eles cresceram na mesma casa real. Ambos os grupos foram treinados nas artes militares pelo proficiente Drona e aconselhados pelo venerável avô do clã Bhisma. Todos eles receberam as condições de guerreiros, né, grandes guerreiros, instruídos aí pelas melhores personalidades na arte militar, de manuseio de armas incríveis, né, daquela época. Então eles cresceram aí nesse ambiente, né? Entretanto, apesar deles estarem convivendo, né, sendo primos, mas convivendo assim como irmãos, os filhos de Dhritarashtra, especialmente esse que eu falei que era o mais velho, chamado Duryodhana, eles assim odiavam e invejavam os Pandavas, né? Essa é a natureza dos demônios. Eles sempre estão invejando, ambicionando essa coisa, né, da herança, né? Eles, para obterem a herança, o dinheiro, o poder, eles desconsideram os outros, eles matam. E daí, né, imagina os Pandavas, assim, os seres, os devotos assim, mais elevados, e eles tinham muita inveja, especialmente esse Duryodhana, que era o cabeça, né, o filho mais velho de Dhritarashtra, que era o tio dos Pandavas e era o irmão de Pandu, certo? E aí o cego e influenciável Dhritarashtra, ele queria que seus próprios filhos, e não os de Pandu, herdassem esse reino. Essa cegueira de Dhritarashtra tem também uma simbologia espiritual. Quando a pessoa é cega espiritualmente, ele ambiciona o poder, e esse Dhritarashtra, ele queria que os filhos deles, né, isso é natural, que herdasse o reino. Ele diz, não quero que os filhos do meu irmão herdem aqui. Mas por direito, os Pandus é que deveriam ficar no reino, ou ter, né, uma parte igualitária na divisão desse reino.
a gente tem que entender também que aqui estamos falando, né, de forças de luz e forças de escuridão. Né? Para quem é mais sensível vai entender que estamos indo por essa linha. De modo que Dhritarashtra tinha essa posição. Né? Eu não quero que os Pandavas herdem o reino, eu quero que ele fique para o meu filho. Assim, Duryodhana, o filho mais velho de Dhritarashtra, com o conselho dele, ele tramou assim, matar os jovens filhos de Panda. É esse negócio, né? Vamos assassiná-los, porque aí eles não terão nem a chance de pedir, né, dentro de seus direitos, uma parte aqui do reino. Podemos observar que os demônios, hoje em dia, né, mesmo ainda sendo de um calibre bem menor, eles querem dominar o planeta inteiro. Seja da raça humana ou de outras raças presentes nos vários planetas, eles matam assim, matam sem piedade para dominar, controlar o planeta, a humanidade. Então, sempre a história se repete. E naquela época acontecia isso também. E Dhritarashtra está tramando, né? Estava sempre tramando em como retirar os Pandavas do cenário, mesmo que fosse tramando matá-los. Mas foi apenas devido à cuidadosa proteção que seu tio Vidura e seu primo, o Senhor Krishna, lhes deram, que os Pandavas escaparam das muitas investidas feitas contra as suas vidas. Os Pandavas eram protegidos, né, por Deus e pelo seu tio Vidura, irmão também de Dhritarashtra, certo? E daí o Senhor Krishna, ele não era um homem comum, como geralmente as pessoas, ao lerem, né, sem essa consciência mais espiritualizada, pensam. Ele era a própria divindade suprema que havia descido à terra e desempenhava essa função de príncipe numa dinastia contemporânea. Deus, ele faz isso, né? Ele finge que é um ser humano dentro de um contexto histórico e desempenha os seus passatempos. Mas por trás, né, nos bastidores do plano dele, está aquilo que ele vem fazer e vai ser feito. Ele vai retirar os demônios aqui desse planeta. E ele também vai instruir a sociedade humana sobre o conhecimento não só de você eliminar os seus demônios internos, como também viver numa condição espiritual, passando para nós o entendimento, né, essa sabedoria do Bhagavad Gita. Então, nesse papel de ser humano, de que ele estava fazendo, né, um personagem representativo dentro dessa sociedade humana, ele também era sobrinho da esposa de Pandu, Kunti, ou Prita, né? Por isso que Krishna fala muitas vezes, filho de Prita, para Arjuna. Né? Então, Kunti era a mãe dos Pandavas. Assim, quer como parente, ou quer como o eterno defensor da religião, Krishna favorecia e protegia os virtuosos filhos de Pandu. Temos que entender que quem está rendido aos pés de lótus de Krishna, naturalmente é protegido e favorecido por Deus. A ideia é que se você se rende a Krishna, a super-alma, né, dentro do seu coração, a Krishna passa a corresponder com esse espírito, no sentido, né, intuitivo, e também, lógico, dentro da vida material, de uma forma que nós nos sentimos seguros para progredir em qualquer lugar que estivermos dentro desse universo para a autorrealização. Não adianta você querer ter uma vida espiritual ou se autorrealizar só com teorias e filosofias ou religiões se você não se rende a Deus. Então você tem que entender quem é Deus. E o Bhagavad Gita, Krishna vai se auto-revelar como Deus.
E se você se rende aos pés de lótus de Krishna, naturalmente você vai receber todas as condições favoráveis, enquanto nesta forma humana, para voltar, né, à sua condição, à sua posição original como servo eterno amoroso de Krishna, que é a posição feliz de ser. Você só pode ser feliz nesse mundo como um devoto puro de Krishna. É isso que o Bhagavad Gita vai falar, né? Então, Krishna está criando essa batalha porque as pessoas esqueceram quem é Deus e estão usando o falso ego para dominar essa energia material de uma forma negativa, fora do propósito do plano de Deus, né? Krishna cria esse universo material, os espíritos que não aceitam ser rendidos a Deus vão passar aqui nesse mundo material por diversas experiências sem essa rendição a Deus, até chegar em uma encarnação onde eles simplesmente vão entender quem eles são, quem é Deus, o que é tudo isso, e vão se render. Então esse é o Bhagavad Gita, é o manual de como você aprende a sair desse mundo material. É fantástico, o Bhagavad Gita é obrigatório para todo espírito. O espírito, naturalmente, ele tem uma avidez de obter conhecimento, só que ele está obtendo conhecimento do mundo, e o conhecimento do mundo é um conhecimento que vai acabar, é temporário, vai acabar com a morte. Mas o conhecimento do Bhagavad Gita não, você vai progredindo de vida em vida até atingir a libertação completa da energia material. Ou você sai nessa vida mesmo, se você tiver essa avidez de querer realmente sair desse mundo material. Assim, Krishna, né, ele favorecia, protegia os filhos de Panda, porque eles eram seres rendidos a Deus, eles eram religiosos, espiritualistas, né? Então, Krishna é o eterno defensor da religião, da verdadeira religião. O que é religião? É se religar com Deus. Religare, né? Você nunca se separou de Deus, mas através da falsa identificação com esse corpo material, com a matéria, você se desligou nesse sentido do esquecimento. Então a religião é você compreender o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é a essência da religião. Religião é você ter conhecimento de quem é Deus. E aí você vai ser favorecido e protegido em seu caminho. De modo que, finalmente, esse astuto Duryodhana, né, que representa a cobiça, o orgulho, a arrogância, esse filho de Dhritarashtra, ele desafiou os Pandavas a participarem de um jogo. E durante aquela competição fatídica, Duryodhana e seus irmãos apossaram-se de Draupadi, que é a casta e devotada esposa dos Pandavas, certo? Duryodhana enganou, né, os Pandavas nesse jogo, que foi um arranjo, né? Tudo é um arranjo para que o clima de guerra aumentasse, né? Por trás disso está tudo o controle de Krishna, porque Krishna está no coração, tanto dos demônios quanto dos devotos, certo? E aí esse Duryodhana, né, manipulando o jogo, enganou os Pandavas e insultuosamente os demônios tentaram deixar nua a Draupadi diante de toda a assembleia de príncipes e reis, certo? Aí, nesse momento, houve uma intervenção divina de Krishna, porque quanto mais eles tentavam tirar as roupas de Draupadi, mais roupa aparecia, eles nunca conseguiam desnudar, né? Então, Krishna ele faz esses poderes místicos. Então, Krishna salvou, né, Draupadi da humilhação,
os Pândavas também. Então esse jogo, né, que fora fraudulento, ele despojou os Pândavas de seu reino e forçou-os a viver assim 13 anos em exílio. Essa foi a pena, né, do jogo, né? Eles perderam e aí eles foram obrigados a sair do reino e viver lá na floresta, isolados. Tudo isso aí faz parte do contexto para montar o cenário dessa guerra. Aí, quando os Pândavas foram para essa floresta, naturalmente, os filhos de Dhritarashtra achavam que realmente agora já era, né? O reino era deles e pronto, e acabou. Só que tem a história que esses Pândavas são devotos de Krishna, e Krishna sempre faz justiça com seus devotos, certo? E daí se passaram, né, 13 anos. Eles ficaram lá quietinhos, eles eram justos, né? Perderam no jogo, que foi um arranjo, tudo de Deus para que isso acontecesse, e ficaram lá exilados. Aí depois, passou 13 anos, eles voltaram do exílio. Então os Pândavas, recorrendo a seus direitos, eles exigiram que Duryodhana lhes devolvesse o reino. Porque o reino, né, por direito, era deles. Mas aí Duryodhana fez o quê? Ele se recusou a atender esta ordem. Sendo eles príncipes, né, os Pândavas, cujo dever era servir na administração pública, os 5 Pândavas assim reduziram até a sua exigência, pedindo para Duryodhana que pelo menos ele desse para eles pelo menos 5 aldeias. 5 aldeias, assim, nada, não queriam todo o reino, não. Porque era direito dos Pândavas, certo? Mas Duryodhana, ele estava assim, tão arrogante, né? Tão arrogante, tão possesso de ódio, né, contra os Pândavas. Assim, é a natureza dos demônios que querem dominar tudo e que não querem nem ceder nada para ninguém. Como a gente observa atualmente essas pessoas que se acham os donos do mundo, não estão aí para ninguém. Então Duryodhana, quando eles pediram as 5 aldeias, Duryodhana arrogantemente respondeu que não ia ceder nem mesmo um punhado de terra onde conseguissem espetar um alfinete. Dessa maneira, né? Vocês não vão receber nada, nem um grão de areia vocês vão receber. E aí, durante todos esses incidentes, os Pândavas, que sempre foram tolerantes e pacientes, né, perderam a razão, né, porque qual o motivo de tanto ódio, se eles tinham direito natural ao reino, porque o pai deles era irmão do pai de Duryodhana, e Duryodhana, assim, de um modo muito demoníaco, não queria, né? Os demônios, eles nunca querem competir, eles matam os seus oponentes, enganam, aprisionam, negligenciam, dessa maneira, né? Só que ali é os Pândavas, né? E estava dentro do roteiro de Krishna que acontecesse essa guerra. Aí os Pândavas voltaram e falaram, não, nós temos o direito. Ele falou, não vou dar nada. Então, durante esses incidentes, né, apesar dos Pândavas serem muito pacientes e tolerantes, agora a guerra parecia inevitável, né? Como é que ia acontecer essa guerra? Lembrando sempre que Krishna é que está montando esse cenário, certo? Porque Krishna está dentro do coração de todo mundo, e é desejo de Krishna que quando impera a irreligião no mundo, isso não continue. Temos que entender isso. Por que o Bhagavad Gita está prestes a ser narrado? Então, Krishna, ele quer criar a condição onde o conhecimento seja restabelecido
numa sociedade que vai se tornar espiritual, e ao mesmo tempo ele quer retirar o lixo desse planeta, o lixo humano, que não pertence a essa evolução do planeta atualmente. Então esses espíritos eles são retirados por Krishna e vão para outros planetas que frequenciam essa energia demoníaca, certo? Sempre é assim, sempre vai ser assim, porque o mundo material é uma escola. É uma escola onde os espíritos têm que aprender a retornar para Deus. E aí os Pandavas, que eram homens assim, da maior estatura moral, né? Os Pandavas eram os exemplos, os cabeças da sociedade humana, em termos de que eles reconheciam Krishna como a suprema personalidade de Deus. Eram devotos puros, né? Ao passo que os filhos de Dhritarashtra, o rei cego, eram pessoas ímpias, malévolas, obcecadas pelo poder, com ódio no coração, ambição, luxúria. Então eles não tiveram essa mesma atitude, eles não reconheciam Krishna como Deus, porque o demônio geralmente inveja e rejeita Deus, né? E daí muitos se tornam ateístas ou até contra Deus, né? Odeiam Deus. Então Krishna estipulou que a sua participação na guerra ele seria conforme o desejo dos antagonistas. Ou seja, Krishna falou assim, olha, de acordo com o desejo dos Pandavas ou de Duryodhana, eu vou ficar do lado daquele que me escolher. Né? Essa foi a diplomacia que Krishna falou. E como Deus, Krishna falou que ele não lutaria pessoalmente, mas quem o desejasse poderia servir-se do exército dele. E o outro lado poderia ter o próprio Krishna como conselheiro e ajudante. Krishna falou, né? Eu vou me colocar aqui na minha posição e quem me escolher eu vou aconselhar esse ajudante, e quem não me escolher eu vou pegar o meu exército e vou dar para outra pessoa que não me escolheu. Certo? Aquela coisa, né, de quantidade e qualidade. Nesse momento foi essa apreciação que estava sendo feita, né? Se você escolhe Deus, é uma coisa, né? Se você escolhe as potências, né, de Deus, também é outra coisa. Então o Duryodhana, né, que representa assim, o falso ego, né? É um gênio político, ele preferiu as forças armadas de Krishna, enquanto que os Pandavas, né, estavam assim, ávidos de contar com o próprio Krishna. Por isso que Krishna está lutando do lado dos Pandavas. Assim também, para a gente vencer a nossa batalha de Kurukshetra, nós temos que escolher estar com Krishna. Tem essa simbologia, certo? Então os Pandavas, o quê? Eles estavam ávidos, eles sabiam que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Eles sabiam que do lado onde Krishna estivesse, né, era impossível alguém vencer, porque imagina, se Deus está do seu lado, certo? Então Krishna, ele se tornou neutro, né, e falou assim, eu não vou lutar na guerra, mas vocês podem escolher, ou a mim ou ao meu exército. Então Duryodhana escolheu o exército de Krishna e os Pandavas escolheram Krishna. E desse modo Krishna ele se tornou o quadrigário de Arjuna, incumbindo-se de dirigir a quadriga, né, desse famoso arqueiro, dessa personalidade que recebeu o Bhagavad Gita, certo? Então imagina, Krishna ele não ia lutar, mas ele ia dar a potência dele para Arjuna lutar. Olha só como é que funciona as coisas, né? O devoto de Krishna, nesse mundo material, ele tem a potência de Deus
para dominar todos os demônios, que foi o que aconteceu, né, nessa batalha de Kurukshetra. A Arjuna venceu Duryodhana e todos os seus chamados exércitos poderosos, inclusive o exército de Krishna, que estava do lado deles também. Mas onde tiver Krishna, a vitória é certa, é inevitável. Ninguém pode, se você estiver com Krishna, ninguém vai, nenhuma influência material, nenhuma energia negativa, né, as nossas sombras, nossa escuridão, os nossos demônios vão poder nos vencer. Porque se você está refugiado em Krishna, com o conhecimento do Bhagavad Gita, você se torna uma luz deslumbrante nesse mundo, que nenhuma escuridão, você se torna como o sol do meio-dia, sem nenhuma nuvem. E aí não há possibilidade de vitória da escuridão, né? Porque a escuridão nada mais é do que uma ausência de luz. Então você tem que escolher estar com Krishna, né? Esse é o cenário que você tem que escolher no seu mundo interior, que está sendo delineado aqui por essa batalha de Kurukshetra. Porque o Bhagavad Gita tem também essa visão simbólica interna. Ok? Então Duryodhana, ele escolheu, né, as forças armadas de Krishna, e Deus, né, era o quadrigário, o conselheiro, né, e ajudante de Arjuna, que é como se fosse o exemplo da super-alma. O seu corpo é como se fosse a quadriga que você está dirigindo nesse mundo. Você é comparado a Arjuna, a alma rendida a Krishna, e Krishna, ele atua como o seu conselheiro e ajudante, que está dirigindo pessoalmente a sua quadriga, o seu movimento nesse mundo material, para que você vença essas forças, né, animalescas, escuras, do falso ego, essas forças emocionais e mentais que criam obstáculos na sua vida espiritual, para que você, sob a direção consciente da super-alma, você volte para o reino, né, de Deus. Certo? Estão entendendo aqui por que está acontecendo todo esse cenário, como ele se reflete, né, simbolicamente na nossa vida, no nosso contexto interior, de agir, de ser, através desse conhecimento do Bhagavad Gita. Krishna, ele vai criando tudo de uma forma chamada externa, histórica, que realmente aconteceu, mas ele cria de tal forma que isso se reflita na sua condição de entendimento interno do que você deve fazer. Então, o Bhagavad Gita é o que você deve fazer, a instrução de como você deve atuar nesse mundo para se libertar das reações kármicas, tanto as piedosas como as impiedosas. O Bhagavad Gita é a arte da ação. É você saber agir nesse mundo sob a direção e o conselho de Krishna, para que você se liberte de tudo aquilo que possa causar um novo retorno a esse mundo material, em outro corpo, por causa dessas reações kármicas, tanto boas como ruins. Você tem que estar acima disso. E é isso que o Bhagavad Gita está nos ensinando, né, magistralmente aqui, através da boca da própria Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna. E aí Krishna tornou-se esse quadrigário de Arjuna, né? Porque Krishna, ele é muito renunciado, né? Ele é a renúncia suprema. Apesar de ser Deus, ele fez esse papel de ser o condutor da quadriga de Arjuna. Da mesma forma, a super-alma está em nosso coração. Ele é Deus, ele poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio e ele nos conduz de acordo com aquilo que queremos. E daí Arjuna pede para Krishna: Krishna, me conduza até o meio do campo de batalha de Kurukshetra. E Krishna, né, como esse amigo supremo, a renúncia, né, absoluta, ele leva Arjuna e espera, né, que depois de ele dar o conhecimento para Arjuna se renda a ele. E daí também na vida interna você vai se render à super-alma, que é Krishna, para que ele
mantenha, né, esse conhecimento na sua consciência e te conduza de volta para o mundo espiritual, para a morada dele. É simples entender isso. De modo que, através dessa explicação toda, né, que demos aqui, isso vai nos levar ao ponto em que começa o Bhagavad Gita com os dois exércitos enfileirados, um de frente para o outro, e prontos assim para o combate. E Dhritarashtra vai perguntar ansiosamente ao seu secretário Sanjaya, né, que fizeram eles? Sanjaya é um devoto, né, de Vyasadeva que está narrando o Bhagavad Gita. Sanjaya ele recebeu como bênção de Vyasadeva esse poder da clarividência, de modo que ele, sentado ali do lado de Dhritarashtra, o rei cego, né, o pai de Duryodhana, que é do exército inimigo, a Arjuna, a Krishna, os Pandavas, ele vai narrar essa batalha de Kurukshetra. Ele vai narrar a instrução do Bhagavad Gita. Então isso aí é maravilhoso, né? E Dhritarashtra, lógico, estava muito ansioso, porque os seus filhos estavam lá no meio da batalha, ia acontecer, né? Qual o pai que não fica nervoso? E ele está perguntando para Sanjaya, o que está acontecendo? O que fizeram eles lá? O que eles estão decidindo? Vai, Sanjaya, né? Sanjaya é o secretário dele e está revelando. Sanjaya é essa força dentro da gente, clarividente, que revela os passatempos, né, de Krishna. Porque quando estamos cegos em relação à espiritualidade, existe uma força própria do espírito que, quando é abençoada pelo mestre espiritual ou por seres superiores, ela passa a enxergar toda essa movimentação, esse cenário que Krishna vai criando, não só nesse planeta, ou se você lê o Bhagavata, né, em vários planetas, em várias situações, que tudo, esse mundo material, ele tem que ser sempre ajustado para estar em harmonia com os objetivos supremos. Apesar de Krishna dar, né, o livre-arbítrio às pessoas de o rejeitarem e de viverem de uma forma miserável, identificado com esse corpo material, mesmo assim, Krishna sendo o Pai, né, amoroso, né, o amor absoluto, ele nunca nos desampara. Quando ele vê que a situação realmente está incontrolável, ele vem, dissipa a energia demoníaca do planeta e reinstala o conhecimento para que nós voltemos a fazer aquilo que nós temos que fazer, principalmente nessa forma humana de vida, que se destina, dentro da criação de Deus, a nos autorrealizarmos, entender o eu que somos, o eu supremo e a relação do nosso eu com o eu supremo, de modo que você siga a sua vida sempre evoluindo. Krishna quer que você volte para ele. Esse é o amor de Deus, mas ele respeita o seu livre-arbítrio de negá-lo, de viver miseravelmente em esquecimento nesse mundo porque você quer. Inclusive é Krishna que te dá o esquecimento. Se você não quer saber de Krishna, se você é uma pessoa ofensiva, se você é todo orgulhoso, então você escolhe um destino que não é muito agradável, né? Eu diria até infernal. Tanto que existem planetas infernais que burilam essas almas que chegaram ao ponto de se tornar tão animalizados que nem merecem essa forma humana de vida. Daí Dhritarashtra ele está perguntando, né, ansiosamente a seu secretário Sanjaya, que fizeram eles? E aí o cenário está montado. Arjuna, no meio do campo de batalha, do lado de lá o chamado exército contra, né, os direitos dos Pandavas, ao estabelecimento que Krishna queria dar dos Pandavas para reconfigurar a sociedade humana numa sociedade espiritual, certo? E do outro lado, né, é o lado das qualidades espirituais, onde está os Pandavas e seus guerreiros, né? Essa é a batalha dentro do reino da ilusão. Mas se você tiver com Krishna,
se seu exército estiver acompanhado com a super-alma, né? Então, com certeza, você já pode saber de início que você vai ser vitorioso. Mesmo que a super-alma não lute na sua vida, como é o caso aqui dessa batalha, Krishna, ele vai te potencializar na medida em que você se rende a ele. Então, na proporção em que você se rende a Deus, ele se revela para você e te potencializa para você vencer qualquer obstáculo chamado negativo, que atrapalhe a sua vida progressiva e espiritual. Daí Krishna é chamado, né, de Hari. Hari significa um nome de Deus, que Krishna ele destrói todos os obstáculos presentes na vida de uma pessoa que se rendeu aos pés de lótus dele, né? Dessa forma realmente sincera, onde você tem essa avidez interna de sair desse mundo de ilusão. Não é só assim, se render a Krishna ou cantar o Mahamantra Hare Krishna, certo? Não é só isso, você tem que ter esse desejo intenso no seu coração e viver cada dia com essa convicção, que eu não quero mais ficar iludido num mundo de nascimentos, doenças, velhices, morte, né? Um mundo cheio de qualidades sinistras, né? Vamos dizer assim. Então eu quero realmente me posicionar naquilo que eu sou e voltar para o mundo espiritual. De modo que você tem que criar seu próprio cenário nesse mundo aqui. Internamente está acontecendo a sua batalha de Kurukshetra até o final da sua vida. Certo? A não ser que você se torne, né, um devoto puro, tenha vencido as forças negativas, sob essa tutela, esse poder inspirador, né, essa potência espiritual de Krishna, e aí você passa a ser também um conselheiro, né, um ajudante de Krishna nessa missão para outras pessoas que estejam sofrendo, né, vivendo uma vida miserável, completamente confusa, inconsciente, hipnotizada, robótica, nesse mundo material. Por isso que o mestre espiritual ele é o meio transparente de Krishna. Quando você está vivendo em devoção pura, você passa a ser uma potência de Krishna nesse mundo material para iluminar as outras pessoas que estão perdidas. Porque todo mundo é um devoto puro de Krishna. Só que está vivendo aqui nesse mundo como um devoto de Maya, das energias ilusórias. Está vivendo um mundo assim, completamente mental, exteriorizado, né? As pessoas não conseguem parar nem 10 minutos do seu dia para meditar em Krishna, eles estão completamente... Deus, elas podem até saber de Deus, mas a Deus não existe nesse contexto de intenção real da vida delas, de se autorrealizarem, de saírem dessa maia. E daí esse tipo de conhecimento ele é fraco, né? Você pode saber que Krishna é Deus, mas isso aí não tem nenhum significado na sua vida se você não se rende com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com toda a emoção, com todo o corpo, a Deus. Porque tudo é energia de Deus emprestada para você, o Espírito, atingir essa compreensão que é simples, que Krishna é Deus e que eu devo me render a Deus, eu sou uma energia superior consciente de Deus e tenho que me render à minha fonte energética, à vida da minha vida e seguir assim eternamente, né? Porque você é eterno, não tem jeito de você não existir. Então você eternamente vai continuar existindo, então você tem que existir em felicidade, em pleno amor. Existir assim, em pleno de si mesmo, né? Autorrealizado, rejubilante, em gratidão por entender que eu sou uma parte integrante de Krishna. E porque eu sou uma parte dele, né? Uma parte do todo, essa parte ela tem que existir comungada, conectada, em consciência pura com Deus. E aí a vontade de Deus, sendo feita pela vontade, né, do Espírito, isso se chama cocriação, você cria um mundo perfeito, maravilhoso, em paz, tudo fica harmônico, né? Seja estando você ainda, né, encarnado aqui nessa forma humana,
nesse mundo material, ou como vai ser também quando você tiver um corpo espiritual formado no mundo espiritual. Bhagavad Gita, ele é maravilhoso nesse sentido, você vai entender tudo. Tudo que você precisa saber está no Bhagavad Gita, porque ele é a essência de todo conhecimento, dos Vedas, né? Do conhecimento védico, que é o conhecimento dado por Deus no início da criação ao Senhor Brahma, para ele criar esse universo de uma forma perfeita, ordem e progresso. Tudo está seguindo uma diretriz administrativa por semideuses, seres superiores, onde todo mundo atua favoravelmente de acordo com a vontade de Deus, cada um dentro da sua função, para ajudar os espíritos que ainda estão imaturos dentro desse mundo material para voltarem para a atmosfera suprema, Vaikuntha Loka Dhamma e Krishna Loka, que é o planeta onde Krishna habita, né? Com Baladeva, Radharani, Jashoda, Nanda Maharaj, Subala, Rakitaka, todos os devotos em diversas relações. É para esse mundo que nós temos que voltar, e por isso estamos agora obtendo esse conhecimento do Bhagavad Gita, né? Com essa avidez, né? Eu quero receber esse conhecimento, e quero que esse conhecimento seja a parte viva da minha vida. Eu quero agir nesse mundo de acordo com a autoridade suprema, com essa sabedoria que vai ascensionar a minha energia para níveis átmicos, né? Níveis espirituais. E daí vou viver nesse mundo feliz, progredindo, passo a passo, até que a super-alma se revele completamente para mim e eu atinja esse ponto puro, né, de existência, o estado purificado, Shuddha Sattva, bondade pura, e me situo numa posição onde vou servir a Deus aqui, passando esse conhecimento do Bhagavad Gita para todo mundo, e ao mesmo tempo me torno qualificado para que após a morte eu possa naturalmente voltar para o meu lar original, que é para onde Krishna quer me levar, e ele vem a esse mundo material exatamente para isso. Certo? Por isso que o Bhagavad Gita é falado. Espero que vocês tenham realizado, né, o cenário aonde vai acontecer essa batalha, o porquê de ter acontecido isso e como Krishna está agindo, né, por trás dos bastidores, no coração de todo mundo, para que haja o melhor desempenho nesse mundo onde os demônios vão ser colocados em suas devidas posições e os devotos na posição deles de assumirem o comando do planeta Terra. Então o cenário está aí montado e voltando, né, aquele comentário que eu fiz anteriormente, que quando muitas pessoas, né, ou tradutores, quando vão apresentar o Bhagavad Gita, eles têm adotado como esse padrão geral afastar a pessoa de Krishna, para abrirem um espaço para seus próprios conceitos e filosofias. Eles começam a interpretar o Bhagavad Gita de onde falam que Krishna é impessoal, que não é nada disso. Se você ler o Bhagavad Gita, você vai entender muito bem que Krishna é sempre uma pessoa absoluta. E aquilo que se chama impessoal é a energia que emana da forma absoluta de Krishna. Esse é o problema dos Bhagavad Gitas que são interpretados por outras pessoas que não sejam devotas puras de Krishna. Certo? Então temos que ter esse cuidado. E daí, por isso, agora eu estou narrando esse Bhagavad Gita, ou, né, a gente está explicando aqui, fazendo esse estudo com esse conceito que é essencial. Se você vai falar do Bhagavad Gita e você fala que Krishna é um ser humano, material, encarnado, que ele é um semideus, ou que ele é uma personalidade histórica imaginada,
mas que na verdade tudo no final, Krishna é uma manifestação dessa energia Brahman absoluta, aí perde-se completamente o entendimento e o significado do Bhagavad Gita. Tirar Krishna, a pessoa absoluta, do cenário, significa que você é inútil ler o Bhagavad Gita, não entender nada. Então, muita gente está lendo o Bhagavad Gita com essa concepção impessoal, não está entendendo nada, está ofendendo, né, a Krishna. Ofendendo, né, porque se você não aceita a autoridade suprema, conforme Krishna se revela muito facilmente no Bhagavad Gita, significa que você está pisando na bola. Esse conhecimento não vai te servir para nada e você vai ter perdido a maior oportunidade da sua existência, que é assimilar esse conhecimento com a autoridade de um devoto puro. No caso aqui, Srila Prabhupada, que vem de uma corrente de sucessão discipular desde o Senhor Brahma. Certo? Essa é a mística, né? Então, a Brahma Gaudiya Vaishnava Sampradaya, a escola de corrente de sucessão discipular que vem diretamente do Senhor Brahma, que é o primeiro ser vivo criado no universo que recebe esse conhecimento de Krishna. E daí, né, Vyasadeva, que é uma encarnação literária de Krishna, ele explica para Shukadeva Goswami tanto o Bhagavatam, como também explica o Bhagavad Gita, que está dentro do livro chamado Mahabharata, que tem 300 mil versos. Essa história do Mahabharata ela é tida como mitologia fantasiosa por muitos. Aí sim, aí Krishna, né, ele vira o quê? Um artifício poético, permitindo então serem apresentadas essas várias ideias, né, de algum gênio anônimo, né, ou melhor das hipóteses, assim, Krishna ele se torna um personagem histórico sem muita influência. Já para o devoto, né, Krishna é tudo, o Bhagavad Gita é tudo, é a essência do conhecimento. Não é uma literatura para você ficar lendo assim como historinha, um conto de fadas, né, um conto romântico, um conto de uma guerra, não é assim. O Bhagavad Gita é Krishna manifestado na forma de conhecimento. Quando você pega o Bhagavad Gita na sua mão, você está diretamente, né, tocando Krishna, através desse livro, dessa literatura sagrada. Assim como quando você canta o santo nome de Krishna, né, esse som é Krishna, você está tocando Krishna através da vibração sonora. Quando você medita em Krishna, na forma de Krishna, você está se associando diretamente com a forma absoluta de Krishna. Quando você adora as deidades de Krishna, você diretamente, é Krishna ali, só que quem entende isso é um devoto de Krishna, que está rendido a Krishna. E daí para você entender o Bhagavad Gita completamente, você tem que, né, aprender que no final desse conhecimento você tem que se render a Krishna. Aí o Bhagavad Gita vai se tornar assim, muito significativo, tanto que você vai ler o Bhagavad Gita sempre, até o final da sua vida, e novos significados vão se manifestando através desses versos, na medida que você eleva a sua consciência. O Bhagavad Gita é eterno, o conhecimento de Deus ele se amplia o tempo todo. Porém, você tem que estar rendido a Krishna, a Deus, entendendo que Ele é Deus. Essa é a única coisa que você tem que entender inicialmente aqui, né, depois que nós falamos dessa montagem de cenário, né. Logo, no que se refere àquilo que o próprio Gita transmite, a pessoa Krishna é o quê? Ela é a meta e a substância do Bhagavad Gita. Toda a tradução do Bhagavad Gita e o comentário que acompanha vão se propor a encaminhar o leitor a Krishna, ou a pessoa que ouve, né, como no caso aqui agora desse estudo que estamos fazendo. Então, nesse aspecto, Bhagavad Gita como ele é bastante, isso é singular, né? Também é singular o fato de que com isto
o Bhagavad Gita torna-se bem coerente e compreensível. Porque como Krishna é o orador do Gita, e sua meta última também é esta, né? Essa é necessariamente a única tradução que apresenta a verdadeira essência desta grande escritura. Porque antes de Srila Prabhupada vir, né, a esse mundo, né, ele é um Saktiya Vesha Avatara, ele é um espírito dotado com a potência de Krishna para trazer esse conhecimento do Bhagavad Gita. Antes dele, todo mundo falava o Bhagavad Gita sem ser devoto de Krishna. E daí, a seu bel prazer, traduziam, conforme os seus caprichos, a interpretação, né, do Bhagavad Gita de uma forma que inutilizava o Bhagavad Gita. Passava um conhecimento errôneo. E isso é ofensivo, porque o Bhagavad Gita é Krishna. É o próprio Krishna falando sobre ele. Falando sobre como devemos, né, destruir a ignorância com a luz desse conhecimento. Que, como ele mesmo fala no 9º capítulo, né, esse conhecimento é o rei da educação, é o conhecimento mais confidencial. Que todo mundo que estuda o Bhagavad Gita vai ter o quê? A percepção direta do eu, porque você está em contato com a energia de Krishna através desse conhecimento. E quando você conhece Krishna, automaticamente você conhece o seu eu, que é uma parte integrante de Krishna. E aí tudo se torna mais fácil para ver essa conexão natural, no qual você, no momento, está esquecido, porque você está se identificando com a matéria, com esse corpo material, com as emoções, com os pensamentos, que não tem nada a ver com o seu aspecto transcendental. Então, temos que ter essa apresentação da verdadeira essência dessa grande escritura, que é a escritura mais importante de todo o universo, Ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, o cenário que foi criado antes dessa batalha de Kurukshetra, onde o Sr. Krishna, do lado dos Pandavas, vai explicar todo o Bhagavad Gita para Arjuna, e vocês vão saber porque ele começou a falar o Bhagavad Gita, e dentro desse entendimento, né, que vocês possam estar aí meditando nesse cenário que também está acontecendo internamente dentro de cada pessoa. Essa é a magia dos ensinamentos de Krishna, dos passatempos de Krishna, onde ele acontece dentro daquela percepção que se chama externa, no mundo, como um fato histórico que aconteceu num devido tempo, e aquilo que está acontecendo continuamente, permanentemente, dentro do seu coração, nesse aspecto eterno de compreender a si mesmo e o direcionamento que você deve ter nesse mundo, dentro do entendimento desse cenário, que é o local, né, onde o Bhagavad Gita vai se apresentar. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa introdução, né? Quase 1h30, mas acredito que seja muito bom estar ouvindo isso, porque nós agora estamos adentrando no conhecimento mais importante que possamos adquirir dentro desse universo. E está disponível agora para a gente aqui nesse planeta Terra, né? Ainda está disponível, sem manipulação, sem distorção. Ok? Então, espero que vocês sigam fortes e vamos estar aí recitando, né, o 1º, o 2º, até o 18º capítulo, e no final de cada capítulo, depois de fazer uma explicação, que vai ser menor, lógico, do que esse início que eu falei aqui de montando o cenário, onde nós vamos, no final, estar narrando todos os versos do Bhagavad Gita de cada capítulo e de cada aula. Ok? Então vamos lá que vai valer a pena. São, né, 18 capítulos maravilhosos,
onde tudo é explicado detalhadamente por Krishna, e como eu falei, esse Bhagavad Gita ele vai nos dar a condição de, depois que nos rendermos a Krishna, após a obtenção desse conhecimento, nós possamos ter, né, essa qualidade de ler o Srimad Bhagavatam, que é o estudo posterior ao Bhagavad Gita. Mas lembrando que o Bhagavad Gita é a essência de todo conhecimento. Se você só lê o Bhagavad Gita, tá bom. O que importa no final, se você ler todas as escrituras, o que é? É que você tem que viver rendido a Krishna, em amor a Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas. Não é assim que foi falado por todos os mestres? Então Krishna também vem e fala: amai a mim sobre todas as coisas. Adorai-me, torne-se meu devoto, pensa sempre em mim. E daí sua vida, né, nessa condução de Krishna dentro do seu coração, vai ser um sucesso. Você não quer ter o sucesso, a liberdade dessa energia ilusória, sair dessa matrix que está fazendo você viver como um robô programado por um sistema demoníaco? Então Krishna não gosta disso. Ao ler o Bhagavad Gita, você está se posicionando nesse mundo nesse sentido. Não, Krishna, eu quero me estabelecer em minha posição original, eu quero recobrar esse meu poder de amor eterno por sua pessoa, eu quero, após a morte desse corpo físico, voltar para o mundo espiritual, o reino de completa felicidade, e enquanto eu estiver aqui nesse mundo material, eu quero viver completamente feliz também, em paz, porque eu estou vivendo através do seu conhecimento. Eu passarei a ser a referência viva, né, desse conhecimento nesse mundo. Eu quero me tornar um devoto puro de sua pessoa. E aí você entra em harmonia, fica tudo certo, acaba a ansiedade, você passa a ter uma visão completamente diferenciada, né, de todas as situações, de tudo que acontece no mundo, de todas as narrativas, de todas as pessoas que se aproximam de você, de todos os relacionamentos, de todos os tipos de emoções que você está derivando para esse mundo. Você começa a ver que isso aí tudo é controlado pelos modos da natureza material, que são os agentes primordiais de movimentação dessa energia material. E daí você retira, e Krishna vai retirar da sua vida o véu desses três modos da natureza material, que são os princípios básicos do movimento da energia nesse mundo material, que se diferenciam, né, em milhões de outros fenômenos, e aí você passa a ver o mundo como ele realmente é, a presença de Deus em tudo e em todos, e isso se chama o quê? Autorrealização, Samadhi, se situar no estado Shuddha Sattva, o modo puro de ser nesse mundo. E aí você se torna um devoto puro, um instrumento amoroso de Deus, um agente de luz, para estar aqui atuando nesse mundo. E você tem que entender que todo mundo é um devoto puro, só que está vivendo como um devoto contaminado. Você tem que se tornar um devoto puro de novo e alcançar a graça de Deus. E essa é a maior bênção, né? Esse é o estado chamado de Ananda, o estado de bem-aventurança. Então, sem mais delongas, vamos terminando aqui. Que bom que podemos dar início, né, a esse maravilhoso estudo. Eu estou muito feliz e peço à Superalma que me guie cada vez mais profundamente para passar uma linguagem muito simples para vocês que ainda estão iniciando esse estudo com essa avidez de realmente se tornarem devotos puros de Krishna. Um beijo no coração, muita luz para todo mundo. Haribo!